Boa tarde. Bem-vindo todos e todas a essa demonstração e essa conversa que vamos ter a respeito de acidentes de trânsito, acidentes de trajeto, em especial a vulnerabilidade das motocicletas nesses casos. Nessa apresentação de hoje, nós vamos discutir sobre a importância dos equipamentos de proteção individual e outros itens de segurança para todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras que utilizam motocicletas no seu transporte até o trabalho ou que a motocicleta é o seu instrumento de trabalho. Então, para todos vocês interessados nos fundamentos da engenharia de segurança, nós vamos discutir vários tópicos relativos a essa categoria específica e como isso está relacionado com a legislação brasileira e os dispositivos disponíveis no mercado para aumentar a segurança dessas pessoas. As motos e motocicletas sempre foram um meio de transporte muito interessante para as pessoas. Seja pela sua sensação de liberdade, seja pela cultura do motociclista livre pela estrada, ou diversos outros fatores. Esse tipo de veículo sempre atraiu a atenção. Com o mundo moderno e as metrópoles crescendo cada vez mais, ele ganha mais um destaque. Além de todo o interesse cultural e de estilo de vida que ele gera, é um veículo que também proporciona grandes vantagens. Ele tem grande mobilidade no trânsito e facilidade para vencer aquele trânsito parado do dia a dia. Além de comumente ser um veículo mais barato, pois suas taxas de IPVA, taxas anuais e inclusive o consumo de combustível ser muito menor do que os carros. Por esses e outros motivos, o número de motocicletas circulando no Brasil tem aumentado gradativamente a todo ano. O aumento no interesse por esse tipo de veículo pode ser expresso em dados do CONATRAN e dos órgãos competentes, como o fato de que, entre o ano 2000 e 2008, a frota de motocicletas aumentou em 211%. E no período de 2008 a 2017, aumentou em 96%. E esse crescimento no número de motocicletas circulando pelas ruas e estradas brasileiras só continua aumentando. Porém, assim como o número de motos aumentou nesses anos, nesses mesmos períodos entre 2000 e 2008, o número de óbitos em acidentes de trânsito envolvendo motocicletas aumentou em 261%. E no período de 2008 a 2017, esse aumento foi de cerca de 36%, o que já nos chama a atenção para a vulnerabilidade e o risco que todos os motociclistas passam no seu dia a dia. Essa maior vulnerabilidade das motocicletas nos acidentes de trânsito pode ser bem representativa, como podemos ver no Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, o RENAEST, mantido pelo Ministério de Infraestrutura, onde no período analisado, a porcentagem de acidentes envolvendo automóveis foi de 54,9%, enquanto os acidentes envolvendo motocicletas de apenas 22%. Ainda assim, para o mesmo período, o número de óbitos que ocorreram com acidentes envolvendo motociclistas foi de 36,2%, enquanto os acidentes de automóvel ocorreram em 30,6% de óbitos. Este aumento no número de motocicletas circulando pelas ruas brasileiras, reunido à vulnerabilidade das motos, nos traz o dado de que os acidentes de moto atingiram um número recorde em 2021. Lembrando que esse foi o segundo ano da pandemia, onde o número de motocicletas e pessoas circulando de motos nas ruas e precisando trabalhar como motoentregadores teve um aumento explosivo devido às condições impostas pela pandemia. Esse aumento no número de entregadores e de trabalhadores que trabalham com a moto como sua ferramenta de trabalho trouxe números alarmantes sobre a situação das motocicletas no Brasil. Apenas nos 7 primeiros meses do ano de 2021, o número de internações causadas por acidentes de moto cresceu em 14,3% quando comparado ao número de internações no ano 2000 e 8,3% maior do que de 2019, sendo que nesse período da pandemia o número de sinistros envolvendo motocicletas cresceu em 54%, devido às características e condições de isolamento que esse período da nossa história nos implicou. E dados do órgão Portal do Trânsito
chegaram a apontar que 90% dos acidentes no ano 2000 envolviam motocicletas. Em um boletim do projeto PROADES, Projeto de Avaliação de Desempenho do Sistema de Saúde, que foi elaborado pelo Laboratório de Informação em Saúde da Fiocruz, Fundação Instituto Oswaldo Cruz, o percentual de morte de motociclistas em acidentes de trânsito subiu no Brasil de 8,3% no ano 2000 para 33,4% em 2017. Este mesmo estudo da Fiocruz levanta as diferenças entre as regiões brasileiras, onde se demonstra que a região Nordeste é aquela onde os motociclistas mais sofrem em acidentes de trânsito. Isso está relacionado a diversos outros fatores, como veremos a seguir. Mas só a região Nordeste apresentou uma taxa de 8,4 óbitos em acidentes de trânsito para cada 100 mil habitantes. Logo seguida pela região Norte, que apresentou 8,1 óbitos de motociclistas no trânsito para cada 100 mil habitantes. E a região Centro-Oeste, com 7,7 mortes de motociclistas a cada 100 mil habitantes. Ainda que o número de acidentes não seja majoritário nessas regiões, o número de óbitos tem sido, muito pelo descuido e displicência dos motociclistas dessa região do país em não utilizar adequadamente os equipamentos de proteção individual, em especial o capacete de segurança. E a importância e o impacto da correta utilização dos equipamentos de proteção individual ao conduzir motocicletas fica evidente em diversos estudos que apontam os resultados dos danos causados em um acidente de moto. E esta é uma preocupação nacional, pois os acidentes de moto custam ao país milhões de reais em tratamentos através do Sistema Único de Saúde. Sem falar na preocupação com as vidas perdidas e famílias destroçadas por eventos como esse. E também, como nós que trabalhamos com engenharia de segurança sabemos, esses impactos também afetam a força produtiva do Brasil, pois impactam em afastamentos e muitas vezes são considerados como acidentes de trabalho quando o motociclista trabalha com a motocicleta ou acidentes de trajeto. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência, os acidentes de trajeto com motocicletas representam 29% dos acidentes de trânsito que foram registrados em 2019. Isso antes da pandemia. Então, é de extrema importância que todos nós, em especial as empresas, incentivem e instruam os seus colaboradores a utilizarem corretamente os equipamentos de proteção individual ao conduzirem motocicletas. Pois estudos realizados nas capitais brasileiras em 2017 apontaram que o uso do capacete reduziu em 76% a ocorrência de trauma crânioencefálico e em 28% a ocorrência de encaminhamento para outro hospital, internações ou óbito. Já um outro estudo realizado em Portugal representa dado similar, no qual aponta que o capacete reduziu em 66% a chance de se desenvolver uma lesão intracerebral. Porém, as lesões ocorridas em acidentes com motos não se restringem a lesões no crânio. Segundo dados do Ministério da Saúde, os tipos mais frequentes de lesões em motociclistas são fraturas, em 49% dos casos, traumatismo craniano em 22% dos casos e lesões nos membros inferiores em 21% dos casos. Em trabalho publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, os pesquisadores Mata e seus colaboradores publicaram um artigo em 2020 relacionando especificamente a gravidade das lesões ocorridas em acidentes de motocicleta com a utilização do capacete, o principal equipamento de proteção individual para o motociclista. Neste trabalho, dados muito interessantes podem ser verificados. Com dados de 2017, entre as capitais brasileiras, exceto Macapá, Florianópolis e Porto Alegre, que não tinham divulgado os números em sua completude, podemos observar que existe um comportamento e uma estatística central nos acidentes envolvendo motocicletas. Podemos observar nesses dados que 64% dos passageiros acidentados em motocicletas
eram do sexo feminino, enquanto 86,6% dos condutores eram do sexo masculino. E nos casos onde haviam passageiro e condutor na motocicleta na ocorrência de um acidente, estes números representaram que 77% dos condutores eram do sexo masculino e 22% apenas eram do sexo feminino. A pesquisa também aponta que há uma concentração na idade das pessoas vítimas de acidentes de trânsito com motocicletas, apontando uma maior prevalência nas idades entre 18 e 29 anos, sendo que há de se destacar também essa predominância em relação à etnia dos envolvidos, onde pessoas de pele preta representam uma enorme maioria dos vitimados em acidentes com motocicletas em 2017, chegando a mais de 70% dos casos frente a outras etnias. Este estudo também demonstra o quanto dessas ocorrências estavam relacionadas a eventos de trabalho, demonstrando que as lesões ocorridas nos passageiros estavam, em 22% dos casos, relacionados a eventos de trabalho, enquanto aos condutores, em 37,7% dos casos. E em casos onde passageiro e condutor se lesionaram, tendo o acidente ocorrido em motocicleta estando relacionado ao seu trabalho, foi em 34,8% dos casos. Essas relações entre o número de acidentes e o número de lesões impactam não só na saúde pública, como também na vida do trabalhador e na sustentabilidade das empresas. As empresas e órgãos competentes devem estar muito atentos às lesões relacionadas à motocicleta, em especial vinculadas a situações de trabalho. Essa preocupação é uma preocupação nacional, e este mesmo trabalho apresentado na Revista Brasileira de Epidemiologia nos apontam outros dados. Vejamos. Nas capitais brasileiras em 2017, os atendimentos médicos ocorridos devido a acidentes de motocicleta apontam as seguintes características das lesões envolvidas. Na maioria dos casos, as lesões puderam ser descritas como contusões, entorses e luxações, devido ao impacto no momento do acidente, seguido logo depois de cortes e lacerações, o que nos aponta mais uma vez a importância dos equipamentos de proteção individual. E este mesmo estudo nos mostra qual a parte do corpo mais atingida nesses atendimentos médicos, tendo maior incidência de lesões nos membros inferiores do corpo, enquanto as lesões na cabeça se mantiveram em torno de 12% dos casos. Porém, devido à fragilidade e à vulnerabilidade da região do crânio e pescoço, esse 12% não deve ser negligenciado, pois lesões nessa região geralmente se agravam com muita facilidade. Este dado apresentado no artigo nos mostra uma relação direta entre a quantidade de óbitos e a frequência na utilização dos capacetes. E destacando aqui o estado do Rio de Janeiro, foi a terceira pior capital estudada nesse trabalho, enquanto a porcentagem de motociclistas que utilizam devidamente o capacete. Porém, olhando todos os estados, podemos ver que essa representatividade acaba sendo ainda maior no Nordeste, o que pode ser correlacionado com os dados informados anteriormente, de que a maior parte dos óbitos e acidentes graves e internações tem uma prevalência maior na região Nordeste. E essa tabela apresentada aqui nos demonstra nitidamente os casos em que condutor e passageiro, ou apenas o condutor ou apenas o passageiro, estavam sem capacete, levaram a uma incidência bem maior de traumatismo crânioencefálico. E do mesmo modo, ao avaliar os casos de internação ou óbito devido a acidentes de moto, reparamos nitidamente que as pessoas que estavam sem capacete no momento do acidente tiveram um desfecho pior, enquanto os que estavam com capacete tiveram mais chances e uma proporção menor deles precisou ser encaminhada para a internação ou veio a falecer. Em suma, todos os dados apresentados até aqui nos apontam algo extremamente relevante, de que as empresas e órgãos competentes precisam estar atentos como essas estatísticas alarmantes
dos acidentes de trânsito e os afastamentos, óbitos e diversos problemas causados pela não utilização correta dos equipamentos de segurança prejudicam a todos nós. O Código Nacional de Trânsito prevê regras simples quanto à utilização dos equipamentos de segurança. Prevê que tanto o condutor quanto passageiros devem estar equipados com capacete, contendo viseira ou óculos de proteção, calçado fechado e vestimenta adequada. Entretanto, vários outros itens são muito importantes para a proteção do motociclista. Além do capacete, devidamente ajustado com sua viseira ou acompanhado de óculos de proteção, outros equipamentos também são importantes, como uma jaqueta ou casaco, de preferência específico para esse fim, calças ou macacões para a proteção das pernas, luvas para a proteção das mãos e, em alguns casos, equipamentos extras, como joelheiras, cotoveleiras, botas, apoiadores de pescoço e outros equipamentos fornecidos no mercado. Fiquem agora então com a apresentação e demonstração de alguns desses equipamentos. Então, o primeiro equipamento de segurança que a gente vai falar é o mais importante, aquele que está bem definido na legislação brasileira e na maioria dos países pelo mundo. Em diversos ele nem é exigido, porém que no Brasil é item obrigatório, essencial, que é o capacete. Quando a gente fala do capacete, é um tanto evidente a função dele, proteger a cabeça, nossa área mais sensível e mais prejudicada na hora de um acidente de moto. Para isso existem algumas regras em relação à fabricação dos capacetes. Os capacetes que podem ser usados oficialmente no Brasil, que são aceitos pelo Código Nacional de Trânsito, eles têm de ter a certificação do Inmetro, um selo do Inmetro que comprove que ele foi testado e que aquele modelo é seguro para a proteção dos motociclistas. Além disso, todo capacete tem validade. Então você só pode usar ele durante um tempo a partir da data de fabricação. Uma característica que o capacete também tem ele precisa proteger toda a cabeça. Os capacetes tipo coquinho, que não protegem a área lateral do rosto, eles não são aceitos na legislação brasileira, ainda que se encontre motociclistas circulando com esse tipo de capacetes. Os capacetes da legislação brasileira, eles exigem que cubra toda a parte da cabeça, desde o final do maxilar até o topo do crânio. Uma característica extremamente relevante na escolha do capacete, além do selo de Inmetro e do prazo de validade, é o tamanho desse capacete. Os tamanhos variam em várias medidas, tradicionalmente de 2 em 2 centímetros. Então só é prudente dizer que você está seguro com o capacete que você usa se ele for adequado ao tamanho da sua cabeça. Capacetes muito largos vão ficar sambando tanto no queixo, não vão ter aderência, e na hora do impacto, o próprio movimento entre o capacete e a cabeça da pessoa pode já provocar um dano. Se ele for muito pequeno, além de todo o incômodo ao usá-lo, ele também não vai proteger tão bem, porque todas as espumas e acolchoados que tem no interior do capacete já vão estar muito comprimidos. Além disso, ser desconfortável. Ao comprar capacete, a gente percebe que também tem uma outra característica que está associada ao tamanho. A forma dos capacetes muitas vezes são diferentes. Capacetes, principalmente das linhas mais baratas, eles têm uma forma com tampo superior circular. E dependendo do formato de crânio de cada pessoa, isso não se encaixa muito bem, podendo até agravar a situação no caso de um impacto. Alguns formatos de capacete, dependendo do formato do crânio da pessoa, provocam quinas que vão ficar apoiadas em parte da estrutura óssea. No caso de um impacto, o impacto vai ser transferido nesse ponto especificamente, causando uma lesão muito mais severa. Então é ideal avaliar bem qual capacete você está comprando para que ele seja realmente seguro. Existem no mercado capacetes compostos de diversos materiais. O mais comum é o de ABS. Em geral, eles têm uma camada de fibra de vidro externa e por dentro uma espuma ou um plástico ABS de alta densidade. Mas também temos outros tipos, como capacete tricomposite, como esse aqui,
que é um capacete feito de uma camada de fibra de vidro, uma camada interna de Kevlar e uma outra camada de fibra de carbono. Eles têm algumas características de serem, além de mais resistentes, dados os materiais que são escolhidos, eles também são bem mais leves. Para quem utiliza para grandes viagens ou durante um dia inteiro, isso ajuda muito a não prejudicar a base da coluna. É uma lesão comum em condutores que ficam durante muito tempo nas motos, ter lesões na base da coluna, na coluna cervical, por conta do peso do capacete nos movimentos. Então também é uma escolha relevante, mas infelizmente isso está muito associado ao preço do capacete. Além das camadas de proteção rígidas, como essas que eu falei, dentro, internamente nos capacetes, sempre existem partes acolchoadas que vão dar o contato com a pele e manter o capacete fixo na cabeça do condutor. Essas camadas acolchoadas, elas são ajustadas de acordo com o tamanho e de acordo com a forma do capacete. Elas precisam estar muito bem ajustadas ao rosto, nem apertando ao ponto de ser incômodo e nem muito frouxa de forma que o capacete fique balançando. A legislação de trânsito brasileira permite a utilização de capacetes sem viseiras. Porém, é exigido que, no caso de estar sem viseiras, a pessoa utilize um óculos de proteção, que pode ser daquele de elástico ou apenas um óculos que impeça a entrada de partículas no olho do condutor. Algumas características adicionais encontradas em alguns capacetes podem promover uma melhoria da segurança e do conforto do piloto. Um item de segurança muito interessante é alguns capacetes possuem engates, ou melhor, desengates rápidos. São dispositivos como esses que, em caso de um acidente, não é recomendado que um leigo tente retirar o capacete da vítima. O ideal é que ele permaneça de capacete até que o socorro avançado chegue, pois pode haver alguma fratura de cervical e qualquer manipulação vai agravar demais a situação. E ainda quando a equipe de socorro médico chegar ao local, alguns capacetes com esses dispositivos permitem que, puxando eles, toda a estrutura interna do capacete se desconecte do casco, permitindo que os socorristas possam retirar o capacete da forma mais adequada e segura para a vítima. Uma outra característica que auxilia muito as condições de pilotagem são as viseiras fumê. Esse capacete, por exemplo, tem um dispositivo com uma viseira fumê já embutida nele. Em situações de sol baixo na altura do rosto, isso auxilia demais na visibilidade do piloto. Uma outra característica que também está presente nos capacetes mais atuais são capacetes que já possuem uma estrutura que permita a utilização de óculos para correção visual. Então, pessoas que precisam da correção visual para pilotar podem usar os seus óculos habituais mesmo dentro do capacete, porque os capacetes já têm essa preparação. Capacetes que têm esse recurso têm, em geral, esse símbolo aqui no canto da viseira, que indica que ele foi planejado para que os óculos consigam se encaixar com conforto. E uma outra característica relacionada ao conforto são as entradas de ar. Nesse capacete temos uma entrada de ar aqui na frente, que possui regulagem de 2 níveis de entrada, uma entrada de ar superior, que pode ser aberta ou fechada, e uma saída na parte traseira. Um outro recurso presente em alguns capacetes é a presença da narigueira. Esse dispositivo que é encaixado na parte de baixo da abertura da viseira, que faz com que a respiração do piloto ou da pessoa que estiver utilizando o capacete não seja lançada diretamente na viseira, o que ocasiona um embaçamento e prejudica a visibilidade. Uma outra característica também são essas proteções de fluxo de ar na parte de baixo, que elas impedem uma entrada de ar, o que torna bem confortável, principalmente em condições de frio extremo. Então essas são as características que eu queria apresentar para vocês sobre os capacetes para motociclistas. Recapitulando alguns pontos bem importantes: a importância da viseira, do capacete dentro de validade com o selo do Metro, a escolha adequada do tamanho e do formato do capacete e a escolha de um capacete adequado que proteja toda a região do crânio. Então agora que já falamos bastante sobre o capacete, que é um item
essencial e indispensável ao motociclista, outro tipo de item extremamente importante para a segurança do motociclista em caso de um acidente, que vai protegê-lo de escoriações e abrasividades e queimaduras no caso de um acidente, são as vestimentas. 3 desses itens de vestimenta extremamente relevantes são o casaco, a calça de proteção e a luva de proteção. Muitos motociclistas adequam essa necessidade a vários tipos de casacos ou calças, calças jeans com tecido mais grosso, o que vai ajudar a proteger. Porém, a indústria já nos fornece equipamentos específicos para os motociclistas. A exemplo dessa jaqueta que eu tenho aqui. Essa jaqueta é fabricada de um material sintético muito resistente à abrasividade. O que, em caso de acidente, vai poupar em muito o motociclista de sofrer arranhões, escoriações e cortes devido ao atrito com o solo ou com outras partes na imprevisibilidade existente no acidente. E além disso, jaquetas específicas para proteção de motociclistas contêm partes de proteção nas zonas mais afetadas, como ombros, cotovelos, coluna, que além de reforçarem a costura para abrasividade e para ralados, em geral ainda possuem proteções internas, que são peças semi-rígidas feitas de borracha ou plásticos mais macios. Elas vão servir para absorver o impacto em caso de um acidente. Em geral, esse tipo de jaquetas contém proteções desse tipo nos ombros, nos cotovelos e nas costas, para que qualquer impacto seja absorvido, evitando assim fraturas e contusões mais severas. Então a importância da utilização de uma jaqueta adequada para a proteção do motociclista é de extrema relevância, porque no acidente esses impactos ocasionam a maior taxa de traumas nos motociclistas devido a esses impactos. Então utilizar uma jaqueta adequada vai poupar o motociclista de grandes fraturas em caso de acidentes. Algumas características interessantes sobre as jaquetas, que além de serem feitas de materiais bem resistentes, elas sempre possuem diversos ajustes que permitam que você coloque a jaqueta de uma forma perfeitamente ajustada ao corpo, para que em caso de acidente não corra o risco do tecido deslizar e deixar alguma parte da sua pele exposta. Então tem ajuste sempre na gola, na barra, na parte de baixo, com velcros ou botões, fechos e zíper sempre bem resistentes, e muitas delas vão ter algumas características de conforto, como pontos de entrada de ar para auxiliar na ventilação, itens de proteção a frio extremo, além de, em geral, buscarem algum nível de impermeabilidade para serem resistentes a chuvas, ao menos chuvas leves. Além das jaquetas de proteção, existem também as calças de proteção, que têm características similares às jaquetas, feitas de material que vão resistir à abrasão, com costuras firmes, diversos ajustes de tamanho para que elas fiquem bem ajustadas ao corpo e peças removíveis de absorção de impacto. A utilização de uma calça de proteção vai auxiliar muito em caso de acidente, pois é bem frequente que aconteça o deslizamento pelo asfalto. E utilizar uma calça dessa vai absorver de impactos e de abrasão. E também a absorção quanto a queimaduras devido a cano de descarga e os motores das motos extremamente quentes e expostos ao contato com a pele. Um outro item de vestimenta que deve ser levado em consideração se adquirir para poder pilotar uma moto são as luvas. No caso de um acidente, da reação do corpo humano utilizar as mãos para se proteger do impacto ou para afastar objetos. E as luvas vão ajudar a proteger as suas mãos, inclusive até de amputação em alguns casos. As luvas próprias para motociclistas têm características similares às outras vestimentas. São feitas de material antiabrasivo, possuem proteções
Possuem peças de proteções rígidas contra impactos e diversos ajustes de forma que elas fiquem bem afixadas ao corpo. Ao escolher uma luva, deve ter atenção a alguns detalhes, como escolher uma luva que se adeque muito bem ao tamanho da sua mão, para que nenhuma extremidade fique solta, pois pode agarrar no acelerador, freio ou embreagem e causar um acidente. Além disso, que o material da superfície da palma seja aderente, não seja escorregadio, pois uma luva escorregadia vai dificultar em muito a sua pilotagem. Além do adequado ajuste dessa luva para que não impeça a sua movimentação. Existem no mercado diversos outros itens de proteção individual para motociclistas, como joelheiras, ombreiras, protetores de coluna, pescoceiras que ajudam a fortalecer e firmar a cervical, protetores de coluna que servem de apoio ao capacete. Vários desses equipamentos vemos em competições como MotoGP ou provas de rally. Porém, sua utilização para motociclistas do dia a dia não é tão comum, pois muitas vezes esses equipamentos são desconfortáveis ou muito quentes, não adequados ao dia a dia. Um equipamento de proteção que também é extremamente importante para o motociclista é a utilização de botas e calçados apropriados. O Código Nacional de Trânsito prevê a proibição de se pilotar motocicletas com sapatos abertos, sandálias, chinelos. Porém, a escolha de uma bota adequada de proteção ao motociclista pode poupá-lo de graves lesões. Em geral, no mercado existem duas classes de botas para motociclista, as de cano curto e as de cano longo. Além da diferença óbvia entre elas, uma vantagem das de cano longo são que elas conseguem proteger muito melhor quanto a queimaduras e a parte superior da perna, além de, em geral, serem melhores na proteção contra a entrada de água no caso de uma chuva. Porém, elas costumam ser mais desconfortáveis, mais rígidas. Algumas características de botas feitas para motociclistas são ter uma biqueira bem resistente, não comumente de aço pelo desconforto, ter um tornozelo bem articulado, até mesmo porque os acionamentos de freio e marchas precisam dessa movimentação dos pés, ter proteções extras na região dos tornozelos, porque em caso de acidente essa região costuma ser muito afetada, sendo arrastada no chão ou esmagada pela própria moto, um ajuste bem firme e, sem dúvida, solados antiderrapantes. Então, algumas características dessa moto, como esse modelo de cano curto, são ter essas proteções, que nesse modelo não é tão visível. Esse modelo um pouco mais antigo, a gente já repara que existem placas e peças rígidas de proteção e reforçadas nas regiões onde há maior lesão. Um quesito interessante presente em diversos desses equipamentos é a preocupação com a visibilidade, como dele ser visualizado pelos demais motoristas do trânsito. Então, vários desses equipamentos possuem fitas e adesivos refletivos para que ajudem na sinalização, principalmente durante a noite. Então, esses tipos de adesivos e costuras estão presentes em praticamente todas as jaquetas, capacetes, botas, calças ou até mesmo coletes como esse, que são costurados com uma linha que possui essa característica. E no caso de motoentregadores, há previsões legais de que esses trabalhadores de duas rodas utilizem equipamentos como, por exemplo, coletes de proteção daqueles fluorescentes para visibilidade no trânsito. E como a indústria continua a evoluir, fique atento às novidades que surjam no mercado, como capacetes de outros materiais ou fibras antiabrasivas mais permeáveis, mais confortáveis. E agora que apresentamos todos esses equipamentos de proteção individual, vamos dar uma observada em alguns equipamentos que podem ser instalados nas motocicletas a fim de aumentar a segurança e a proteção dos motociclistas. Então, agora, mais instruídos e conhecendo melhor alguns dos equipamentos de proteção individual que podemos utilizar na moto
e toda a sua importância e como eles são extremamente relevantes para a proteção do motociclista e também do passageiro e auxiliam enormemente ao menor agravamento das lesões em caso de ocorrência de acidente, podemos também apresentar alguns recursos e equipamentos que podem ser instalados e vinculados nas próprias motocicletas, que vão melhorar em muito a segurança desses veículos. Alguns desses itens são bem evidentes, em especial a devida manutenção do veículo, pneus em perfeitas condições e devidamente calibrados, sistema de frenagem checado, a devida manutenção de trocas de óleo, fluidos de freio e outros itens necessários a cada modelo de motocicleta. Também podemos observar a existência de outros equipamentos, como sistemas de freios ABS, que até pouco tempo atrás não estavam tão presentes nas motocicletas. Sendo que modelos de motocicletas mais atuais, lançados recentemente, apresentam diversas vezes esse item de segurança que impede o travamento das rodas e a derrapagem da moto, que no caso da motocicleta, uma roda derrapando já é o suficiente para levar a uma queda. Então o sistema de ABS é extremamente importante, mas ainda observamos circulando diversas motos que apresentam sistemas de freio a disco, sistemas de freio a tambor e sistemas de freio com disco duplo, sendo preferencial os sistemas de freio de disco duplo, seguido os de disco único e, em último caso, o menos eficiente que temos em moto, os freios a tambor. Além dos devidos sistemas de freio e recursos extras que aprimorem eixos, é necessário que a motocicleta esteja devidamente ajustada, a posição dos punhos, das manetes de freio e de embreagem e o pedal de freio estejam bem adequados às dimensões da motocicleta e do motociclista, para que sua atuação seja o mais eficiente possível. Um tipo de sistema de segurança para a pilotagem de motocicletas, presente em modelos em geral um pouco mais caros até o momento, são os sistemas de controle de tração. Com esse tipo de sistema de controle, o motociclista pode informar a um sistema eletrônico de assistência de tração se aquele trajeto está sendo feito sob condições adversas, além do asfalto seco, um período de chuva, estrada de chão e outras condições adversas como lama, neve, e o sistema eletrônico adequa a tração e o comportamento da motocicleta a fim de proteger e permitir uma condução muito mais estável e segura ao motociclista. Além desses tópicos bem evidentes, um que merece atenção é a escolha do correto sistema de espelhos retrovisores, pois estes espelhos possibilitam a visibilidade quanto a em mudanças de faixa se há algum veículo tentando ultrapassar, que em geral o maior prejudicado vai ser o motociclista. É comum culturalmente diversos motociclistas optarem por espelhos retrovisores pequenos e não muito adequados, por conforto e maior mobilidade urbana. Entretanto, este é um item que não deve ser negligenciado. Sua relevância na segurança e no estilo de pilotagem de cada motociclista é de extrema importância. Além desses sistemas, um outro item que especialmente no Brasil é extremamente relevante é a antena corta-linha. Trata-se de um equipamento similar a uma antena dos televisores antigos que se estica projetando uma barreira à frente do rosto do motociclista. Esse item é especialmente necessário devido à cultura da população de soltar pipas, e muitas vezes a linha dessas pipas passam pelas rodovias e pelas ruas, o que torna ainda mais grave em caso essa linha estar com o chamado cerol, que poderia cortar e até degolar o motociclista, caso ele esteja passando exatamente no momento em que uma linha dessa estiver sobre a rodovia. Portanto, a antena trata-se de um material liso e que na sua ponta, na sua extremidade, possui uma lâmina, de modo que se uma linha for presa nessa antena, ela será empurrada até ser cortada e assim não atingir o motociclista. Além destes,
na minha avaliação, em ordem de prioridade, entendo que o equipamento de proteção de cárter, proteção de motor, ou também chamado sistema mata-cachorro, também é extremamente importante para a proteção do motociclista, pois ele impede que, em caso de acidente e deslizamento sobre o asfalto, as pernas do motociclista fiquem presas embaixo da moto, dando maior espaço de proteção. E também, em caso de haverem objetos estranhos na pista, esses equipamentos muitas vezes vão proteger deste objeto atingir as pernas do motociclista. Este item, além de proteger o motociclista, auxilia em muito reduzir os danos ocorridos na moto após o acidente. Continuando nossa descrição sobre equipamentos e acessórios que podem ser instalados nas motocicletas, temos também os itens de proteção de mão, que trata-se de uma barreira, em geral plástica, de plástico rígido, que fica à frente do punho onde está a mão do motociclista. Este item impede que detritos, partículas ou outros objetos acertem a mão do motociclista, impedindo de impactos, abrasões e até mesmo de um pequeno toque acidental em algum objeto, isso interfira na pilotagem e na sua manipulação dos punhos e manetes. Similar a esse, existe também o item chamado bolha ou para-brisa. Ele, além de ter uma importante função aerodinâmica e de conforto na pilotagem, ele também se comporta da mesma forma, protegendo o tórax do motociclista quanto a objetos que sejam lançados, especialmente por rodas de caminhão, que em geral arremessam pedregulhos e detritos diretamente no motociclista. Esse item auxilia que essas partículas não atinjam o tórax ou o rosto, pescoço ou qualquer outra parte do motociclista, além de auxiliar em muito no conforto e aerodinâmica da motocicleta. Uma outra classe de acessórios que podem ser instalados na motocicleta e que melhoram a sua segurança são as luzes diurnas, que são sistemas de iluminação que auxiliam na visibilidade do motociclista por outros condutores de automóveis, caminhões ou motocicletas. E junto desses, faróis auxiliares, pois muitas vezes os projetos das motocicletas não estão adequadamente pensados para a realidade das estradas brasileiras, onde diversas vezes não há qualquer iluminação, dificultando em muito a pilotagem no período noturno. Entretanto, esses dois itens são um tanto controversos, pois a legislação atual prevê a proibição da instalação desses itens. Estes itens descritos até aqui performam um conjunto extremamente importante de proteção e segurança aos motociclistas, tanto a fim de evitar acidentes, quanto, no caso de a ocorrência de um acidente, esse acidente provocar a menor gravidade possível de lesões. Portanto, os equipamentos de proteção individual associados aos itens de segurança das motocicletas provêem uma condição muito mais segura de pilotagem, podendo o motociclista desfrutar dos outros benefícios ditos anteriormente, como a sensação de liberdade, o prazer de rodar na sua motocicleta e toda aquela sensação extremamente agradável, conhecida por todos os motociclistas, além das questões práticas, como melhor mobilidade no trânsito, menor custo no deslocamento e até mesmo uma vantagem de engenharia de tráfego, pois motocicletas conduzindo uma pessoa ou duas ocupam um espaço muito menor nas pistas do Brasil, sendo interessante, enquanto engenharia de trânsito, a preferência à adoção de motocicletas, ao invés do que vemos em muitas cidades, que inclusive necessita de sistema de rodízios, pois diversos carros vão todos os dias ao seu local de trabalho e de volta às suas residências com apenas um ocupante, tornando a calamidade de trânsito que temos em diversas cidades pelo Brasil afora. Agora que vocês já conhecem melhor a realidade das motocicletas no Brasil, seus impactos na saúde, nas finanças públicas e nas empresas, com afastamentos e acidentes de trabalho, além de ter conhecido os principais equipamentos de proteção individual e itens de segurança que podemos utilizar
para aprimorar a segurança em motocicletas, além da evidente já expostas vantagens de se conduzir uma motocicleta, gostaria de lembrá-los da importância da utilização desses equipamentos. É extremamente importante que haja uma consciência social sobre a devida utilização dos equipamentos sempre que for conduzir uma moto. Da utilização dos equipamentos adequados, com seus devidos registros, especificações e selos de qualidade, e, quando o caso, dentro dos prazos de validade. Que todos os motociclistas procurem utilizar da melhor forma possível os equipamentos de proteção individual, ainda que estes lhe pareçam desconfortáveis em vários momentos. De que não negligenciem a importância dos equipamentos de proteção e dos itens de segurança e manutenção da sua motocicleta. Destacando assim a relevância de todos esses itens, para que tenhamos mais segurança no trânsito, menos afastamento de trabalho, menos famílias enlutadas e possamos usufruir da melhor forma deste prazeroso, funcional e vantajoso veículo. Para que as motocicletas possam circular livremente pelas ruas do Brasil, sem maiores preocupações, os motociclistas devem estar atentos, utilizar os equipamentos de segurança, e essa cultura deve ser difundida por todos. E vale ressaltar a importância também que os motoristas de carros, caminhões e ônibus estejam atentos aos motociclistas, pois estes, sendo mais frágeis e vulneráveis no trânsito, muitas vezes são vítimas de imprudência. A falta de olhar um retrovisor, de dar um sinal de seta indicando uma mudança de faixa ou uma conversão em uma curva, o que leva a várias famílias enlutadas. Pois, ainda que seja clichê, a segurança no trânsito depende de todos nós. E a escolha da utilização devida de equipamentos de proteção é sem dúvida uma decisão muito inteligente. Sendo assim, agradeço pela atenção de vocês até aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado a instruí-los e conscientizá-los melhor sobre a utilização de equipamentos de segurança para motociclistas. Caso você tenha mais interesse sobre o tema, pode incluir nos comentários que tentarei responder, ou buscar especialistas que possam adequar. Deixo também abaixo o meu contato para maior troca de informações, esclarecimentos ou aprofundamento dos temas aqui apresentados. Muito obrigado e lembre-se, a segurança e a paz no trânsito é uma responsabilidade de todos. Até mais. Tchau, tchau.